Já acredito que está gravando. Está gravando! Sandra, senta aqui, passa aqui. Lara, pode deixar. A Lara passa. Idoso, tem problemas. Então, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Tenente, no nome da Alessandra, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento. Eu sou a Caroline, sou professora lá do Departamento de Medicina e Enfermagem, sou enfermeira, sou acupunturista. Já tem muitos anos que eu trabalho com as práticas integrativas, especialmente com a acupuntura e os recursos da acupuntura, né? Então, dentro da minha trajetória acadêmica, né, desde a graduação, eu já fui inserida nesse meio das práticas integrativas, né? Então, fiz meu mestrado na área, meu doutorado na área, meu pós-doutorado na área, né? E atualmente, ontem, recebi uma excelente notícia de ser bolsista produtividade do CNPq na área de práticas integrativas e complementares também. Então, vamos expandir aí as nossas pesquisas, as nossas ações, né? Difundir o nosso conhecimento científico para a comunidade, né? Que é esse o nosso maior objetivo dentro da academia, né? E aí eu vou falar, então, um pouquinho para você sobre as ações que a gente desenvolve, né, dentro da universidade, tanto na pesquisa quanto na extensão com práticas integrativas, e especificamente sobre os recursos da medicina tradicional chinesa, tá? Mas vocês vão ver que o nosso projeto de extensão que a gente tem dentro do departamento, né, ele envolve outras práticas também, mas aqui eu vou focar um pouquinho mais, né, pela temática aqui do nosso evento, tá? Aqui a gente, né, já foi falado muito bem sobre a medicina tradicional chinesa, os recursos da medicina tradicional chinesa, né, então não vou voltar nessa parte, né, mas só aqui para recapitular bem rapidinho, a medicina tradicional chinesa tem vários recursos terapêuticos, né, então a acupuntura, a auriculoterapia, né, ou acupuntura auricular, a ventosa, a moxa-bustão, as plantas medicinais, né, com a fitoterapia, a vasta gama aí que a gente tem dentro da farmacoterapia chinesa, né? As práticas corporais, as práticas mentais, né? Então a gente tem o Tai Chi, o Liang Kun, o Qigong, né? E a dietoterapia chinesa. Então, todos esses recursos terapêuticos, eles têm o objetivo de, em conjunto, né, melhor ainda, proporcionar a integralidade para o indivíduo por meio, né, a gente atua muito com a questão do equilíbrio energético, de restaurar esse equilíbrio energético aí do organismo, né. Então, a MTC é uma abordagem terapêutica milenar, que tem a teoria do Yin e do Yang, né, que são dois princípios, né, complementares e opostos que vai criar tudo que, né, que a gente tem na natureza, no universo, a teoria dos 5 elementos, né, Lara já também falou, como bases fundamentais para avaliar o estado energético e orgânico do indivíduo. E a inter-relação harmônica entre essas partes que a gente consegue aí também aplicando esses recursos terapêuticos promove, então, essa integralidade do cuidado, a gente consegue restabelecer o equilíbrio energético aí do nosso paciente, né? Vou falar, então, um pouquinho para você sobre as pesquisas em medicina tradicional chinesa e dos grandes desafios que a gente tem para realizar a pesquisa dentro desse conhecimento milenar, né? Dentro dessa racionalidade médica, que já tem um sistema filosófico próprio, que já tem as suas teorias próprias, né? E nós não, atualmente, né, nós estamos em um momento que nós já sabemos, e os chineses sempre souberam disso, que os recursos terapêuticos deles funcionam, né? E aí, a gente aqui no Ocidente, né, atualmente, então a gente já sabe que funciona, né? A gente quer mostrar como que isso funciona, né? Por conta das nossas bases aqui da pesquisa científica, né? Mas, como eu falei, os chineses estão um pouco preocupados com isso, né? Como que funciona, né? Eles sabem, de fato,
que a acupuntura funciona, que a ventosoterapia funciona, enfim. Então, nós temos esse desafio, né, de fazer a pesquisa com a medicina tradicional chinesa. O primeiro deles que nós lidamos com ele é traduzir os conceitos milenares, né, do Qi, do Yin, do Yang, para a linguagem biomédica, sem perder a profundidade dessa racionalidade médica, sem perder os conceitos filosóficos, toda a base de sustentação aí que é milenar, né? Nós temos um grande desafio, que é metodológico, quando a gente vai aplicar as nossas pesquisas clínicas, né? A gente sempre fica aí na dualidade, né? De como a gente vai preservar o diagnóstico energético, né? Então, como a gente padroniza um protocolo sem desconstruir o diagnóstico individual, né? Então, aqui eu até coloquei aquela balancinha ali que a gente, de fato, precisa, né, saber esse ponto de equilíbrio. E quando a gente pensa na pesquisa científica, a gente precisa, um dos preceitos, né, é nós padronizarmos o que a gente faz dentro das pesquisas para a gente conseguir replicar e aplicar isso na prática clínica, né? E a gente esbarra justamente nesse contraponto da individualização, né, dos diagnósticos energéticos, né, dos protocolos de tratamento, né? Então, por exemplo, como que a gente traduz aqui, né, para nossa biomedicina, para a nossa área, né? Por exemplo, um diagnóstico de estagnação do Qi do fígado. Como que a gente vai traduzir aqui, né, para a nossa área, né? Por exemplo, um pulmão que tem fleuma, que tem umidade, o calor no estômago, né? Então, que são diagnósticos energéticos, e baseado nisso, a gente vai ter uma individualização para aquela pessoa, como que eu vou conseguir transportar isso para a pesquisa científica, né? Então, esse é um dos nossos principais desafios. E o objetivo da pesquisa científica é buscar evidências sólidas, sem perder a essência filosófica e integrada dessa prática milenar. É o nosso maior objetivo atualmente, o nosso maior desafio atualmente, que a gente consiga, sem perder toda a essência desse conhecimento que é tradicional, que é milenar, mas trazer ele para ser implementado na nossa prática clínica, aqui, né, na nossa região, de forma segura, né? Aqui na nossa visão ocidental, de forma segura, baseada aqui nos preceitos que a gente tem da prática baseada em evidência e da pesquisa científica, né? Então, os principais desafios, a gente está ainda caminhando em relação a isso, né? Mas temos conseguido, aos pouquinhos, mas temos conseguido, né? E aí, o que a gente vê de avanço, então, pensando aqui na nossa medicina ocidental em relação às pesquisas, né, com a medicina tradicional chinesa? A gente já tem vários estudos, né, falando sobre mecanismo de ação no sentido de liberação de neurotransmissores, tá? Modulação imunológica, né? A gente já tem estudos mostrando imagem, né, neuroimagem, né, de ressonância magnética funcional, mostrando aí ativações de diferentes áreas do cérebro, né? Então, a gente tem conseguido mostrar que, de fato, a intervenção ela é baseada nos preceitos, né, filosóficos, mas a gente consegue explicá-la também como funciona através dos nossos mecanismos biomédicos. Então, a gente já tem muitos estudos atualmente, né, falando aí sobre o manejo da dor. Então, a gente tem liberação de opioide endógeno, liberação de neurotransmissores como a serotonina, né? A gente já tem vários estudos na área de saúde mental, de neurologia, né? E temos também as inovações dentro da própria medicina tradicional chinesa, quando a gente fala de eletroacupuntura, da utilização do laser, né? Então, são recursos tecnológicos aí dentro, né, que vem aí também inovar esse conhecimento tradicional, né? A farmacologia de fitoterápicos. Então, todos esses são avanços que a gente enxerga aí dentro da área da medicina tradicional chinesa, que tem avançado aí ao longo dos anos na pesquisa científica. Tá?
Aqui eu trouxe para vocês, também é um videozinho, mas só para mostrar para vocês, aqui é uma imagem termográfica, tá? Então, feita por uma câmera termográfica. E aqui o profissional, ele está fazendo a pintura no IG4. Então, observem, a gente já vai acionar ali, observem a mudança de coloração da temperatura tisular nos dois membros, tá? E aí ele vai fazer a pintura aqui. E aí a gente vai ver que essa temperatura aqui, né, representada por essas cores, que em azul, verde, são cores mais frias, e aí quando a gente estimula a microcirculação, a circulação ali do local, isso vai ficar com uma coloração mais quente, mais avermelhada, tá? Como eu falei, a pintura vai ser feita aqui. Observem a mudança de coloração nos dois membros, tá? Pode só clicar na tela para mim, por favor. Isso. Aí. Aqui a gente já pode observar, começando a mudar aí essa coloração, tá? E aí, essa coloração, ela vai mudando no trajeto do meridiano, no trajeto do canal de energia, né? Como eu falei, observem esse braço aqui também, esse membro superior aqui, a pintura foi feita aqui. Observem a ponta dos dedos. Truco. Viu? Muito legal, né? Então, assim, de fato, aqui a gente já está... Pode passar, por favor? A gente está mostrando, né? Como funciona, né? A gente está mostrando ali um trajeto de um meridiano que vai se formando ali, né? No caso da imagem, por alteração da circulação ali tissular, da microcirculação local, né? Mas esse é um mecanismo neurofisiológico, porque o mecanismo energético, a gente já viu o trajeto do meridiano se formando aqui, né? Então, a gente não precisa provar que ele existe, de fato, ele está ali, né? Mas, como a gente é meio São Tomé, né? A gente precisa ver para crer, né? Então, está aqui a imagem mostrando o trajeto, né, de um meridiano, tá? Próximo. Pode passar. Aqui eu trouxe também mostrando, esses aqui são resultados de uma pesquisa que a gente conduziu agora em 2025, tá? Mostrando ainda essas inovações, né, do que a gente está avançando aí com a pesquisa, né, com a medicina tradicional chinesa, com a acupuntura auricular. Nesse caso, a gente usou acupuntura auricular com laser, tá? E aí nós pesquisamos aí disfunção temporomandibular em estudantes da pós-graduação. E aí nós fizemos avaliação de marcadores sanguíneos, nós fizemos avaliação do perfil oxidativo. Então, quando a gente tem dor, um processo inflamatório, né, esses marcadores de dano oxidativo, né, de radicais livres, eles vão ficar aí mais aumentados, né? Então, aqui só para mostrar para vocês, e aí a gente fez essa avaliação com esses marcadores antes e depois da intervenção. Então, nós tivemos uma redução que foi estatisticamente significativa desses dois marcadores de dano oxidativo, ou seja, a gente conseguiu melhorar esse perfil oxidativo depois da intervenção, e a gente conseguiu diminuir também a capacidade antioxidante total do indivíduo. O que significa isso? A gente diminuindo essa capacidade antioxidante significa que o organismo dele não está precisando produzir tanto oxidante para combater esse processo inflamatório que estava ali ativo, tá? Então, aqui, novamente, nós mostrando, né, por meio desses resultados que a intervenção funciona, tá? A gente fez avaliação de vários outros marcadores, mas trouxe esse aqui para mostrar para vocês, então, que a gente pode avaliar por exame de imagem, a gente pode avaliar por termografia, a gente pode avaliar por meio de exame de sangue, né? Por meio, às vezes, de coleta de saliva, que a gente vai avaliar, por exemplo, presença de cortisol, de amilase, né? Vendo aí essas alterações, tá? E agora eu vou falar, então, um pouquinho para vocês sobre a extensão universitária, tá? O que a gente desenvolve lá dentro da universidade com as práticas integrativas e recursos da medicina tradicional chinesa.
Mas antes disso, só para contextualizar um pouquinho para vocês, né? A extensão universitária, ela acontece quando a gente sai da universidade, né? Quando a gente ultrapassa o muro da universidade e vai fazer as nossas ações dentro da comunidade, tá? Então, né, a gente promove por meio da extensão a democratização do serviço, né, pensando aqui nos serviços de saúde, né, então a gente está formando recursos humanos qualificados, né, os estudantes de graduação, né, então esses são serviços de excelência que são prestados para a comunidade. A extensão à comunidade serve também como cenário prático e humanizado para esses estudantes. A gente tem um impacto aí real quando a gente leva esses serviços para a comunidade, né? A gente consegue reduzir filas de espera para serviços, né, para atendimentos especializados, reduzir consumo de medicamento, né, e a gente promove a educação em saúde, né, então isso que a gente está fazendo aqui também é uma ação extensionista, né, é uma ação de educação em saúde, a gente está trazendo conhecimento de dentro da universidade para a comunidade, né, então isso aí que é o mais importante para a gente. Pode passar, por favor. Nós temos também, né, já foi falado aqui, não vou voltar muito, né, mas a nossa querida PNPIC, né, nossa Política Nacional de Práticas Integrativas, né, a medicina tradicional chinesa está dentro da PNPIC desde 2006, então desde a criação aí da PNPIC com as 5 práticas integrativas iniciais, né, a medicina tradicional chinesa está dentro dela, né, e por meio dessa política, a gente tem aí o arcabouço que a gente precisa para sustentar a extensão universitária dentro dessas ações, dentro dessas práticas, tá? Tanto as ações universitárias quanto de pesquisa. Pode passar, por favor. E aí nós temos um cenário ideal, né, quando a gente consegue juntar a pesquisa e a extensão universitária, né? Como eu falei, a extensão universitária, a gente vai ter o contato direto com a comunidade. Então, através das demandas da comunidade, isso vai gerar um cenário de prática, onde a gente vai executar essas ações extensionistas e a pesquisa científica vai vir para validar esse cenário que nós atuamos, né? Então, aqui nós temos, até, né, deve ter desconfigurado um pouquinho aí, mas isso aqui é um ciclo, né, mostrando que o conhecimento, né, vai gerar uma aplicação, que vai gerar uma avaliação, que vai gerar uma melhoria. E aí esse ciclo se fecha e ele continua girando, né? E aí vou apresentar um pouquinho para vocês, então, do nosso projeto de extensão, que é o Programa de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, da UFV, que nós tentamos, né, fazer essa ligação entre a pesquisa, a extensão e o ensino, que são os tripés da universidade, né? Atualmente nós temos aí também a questão de gestão, né, administrativa, que temos também dentro do nosso projeto, mas aí vou conversar um pouquinho com você sobre esses 3 tripés aí que nós temos dentro do nosso projeto, tá? Quem tiver interesse no nosso projeto, que nós estamos no Instagram, que é o @ppix.ufv, lá nós divulgamos todas as ações que nós fazemos, que nós disponibilizamos para a comunidade, os nossos cursos de formação. Então, quem quiser acompanhar a gente aqui, estamos aqui no Instagram, tá? O nosso projeto, ele foi fundado em 2020, então nós temos aí 6 anos de atuação, né? Com o objetivo de implementar ações de práticas integrativas, tanto para a comunidade universitária, quanto para a população de Viçosa, tá? Eu cheguei aqui em Viçosa em 2019. Quando eu cheguei aqui na universidade, a gente não tinha ainda nenhuma ação dentro do nosso departamento, né, sobre práticas integrativas. Então, aí o nosso projeto, ele foi pioneiro em trazer isso, né, e aí nós estamos tentando também, porque aí a gente sabe que tem as questões políticas envolvidas, né, mas o máximo que a gente consegue levar esse serviço para a comunidade. Mas a gente entende também que precisa ter uma contrapartida do próprio sistema de saúde, né, dos próprios gestores, para que a gente consiga manter esses serviços dentro da comunidade, né, porque ele vai gerar, né,
vai demandar, na verdade, recursos humanos, recursos materiais, né? Então, a gente precisa ter esse suporte, né? Mas a universidade está aí justamente para isso, né? Para apoiar esses serviços dentro da comunidade, é isso que a gente tem tentado fazer, tá? Pode passar, por favor. Como que é o Instagram? @pepix.ufv. Quer que volte ali para vocês? Então, 2 P's e cs.ufv. E aí, atualmente, no nosso projeto, então, nós temos 2 enfermeiros, um fisioterapeuta, um farmacêutico, que também é agrônomo, que até vocês devem conhecer, às vezes algumas pessoas conhecem, a professora Mayra, da agronomia, ela faz parte do projeto com a gente, né? Nós temos técnicos administrativos em educação, sendo 2 enfermeiros e 2 farmacêuticos, e nós temos vários alunos de pós-graduação, né, sendo enfermeiros, fisioterapeutas, biólogos, fisioterapeutas, acupunturistas, e 25 alunos de graduação em enfermagem, tá? Fazendo parte, então, do projeto. Pode passar, por favor. Dentre as atividades de ensino, o que a gente faz? Nós temos, dentro da graduação em enfermagem, algumas disciplinas que nós trabalhamos dentro da disciplina, então nós estamos preocupados com a formação dos nossos enfermeiros, eu vou dar exemplo aqui da enfermagem, né, que é o curso que eu leciono, tá? Deles já terem dentro da graduação o conhecimento sobre práticas integrativas. Então, nós trabalhamos, né, disciplinas optativas, né, com eles, e nós trabalhamos dentro da disciplina de saúde coletiva, e faltou aqui também, dentro da disciplina de saúde mental, as práticas integrativas e complementares, tá? A nível da pós-graduação, nós temos o nosso programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, e aí nós temos uma disciplina específica de 45 horas sobre práticas integrativas e complementares em saúde em caráter multiprofissional. E, inclusive, essa disciplina, ela aceita alunos não vinculados ao programa. Então, já deixo o convite aí para vocês, que quem quiser se matricular para cursar a disciplina como aluno especial, consegue fazer. Não precisa estar dentro do mestrado, né, do nosso programa de pós-graduação, para cursar a disciplina. A gente vai abrir um edital específico, e todo ano esse edital é aberto no 2º semestre, tá? E aí as pessoas que tiverem interesse de fazer podem se matricular para conversar, para cursar a disciplina junto com a gente, e a gente conversa sobre várias práticas integrativas, sobre a política pública, sobre as formas de implementação no serviço de saúde, tá? Com uma carga horária aí de 45 horas. A gente tem experiências teóricas, práticas, né? Como eu falei, várias práticas integrativas são discutidas, a gente vai para dentro de laboratório, a gente tem vivência prática, né? De acupuntura, de ventosa, de plantas medicinais, de como que a gente produz um óleo essencial, tá? Então, tudo isso a gente vivencia dentro da disciplina, tá? Podem ver, encheu a conta, exatamente. E então, nós temos como objetivo, né, a formação de recursos humanos qualificados em práticas integrativas, né? Então, nós estamos aí dentro do nosso programa de pós-graduação aqui da UFV, que é o Ciências da Saúde. Também atuamos, né, sou orientadora também lá na Federal de Juiz de Fora, na Federal de Alfenas e na Escola de Enfermagem da UFMG, tá? Então, a gente tem orientandos aí em todas essas instituições. Aqui um quantitativo só do número de profissionais, né, de alunos que estão em formação, que já formamos, dentre doutores, mestres, né, alunos de iniciação científica, com trabalho de conclusão de curso, extensão universitária, tá? Nós temos um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq. Então, entrando aqui, né, falando um pouquinho da parte de pesquisa dentro da extensão, que como a gente está num programa, né, o programa de práticas integrativas, ele envolve esses tripés aí, né, que é o Centro Interdisciplinar de Estudo e Pesquisa em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Esse grupo de pesquisa, como eu falei, ele é cadastrado no CNPq e nós fazemos reuniões nesse grupo de pesquisa uma vez por mês para discutir evidências científicas sobre práticas integrativas, tá? Quem quiser participar conosco também, sinta-se à vontade, abro o convite aí, né? Deixo o convite aí para vocês, para fazer parte dessas discussões com a gente, participar do grupo de pesquisa. Pode passar, por favor.
Aqui trouxe alguns projetos de pesquisa que nós recebemos financiamento atualmente, né, para executá-los. Esses já estão em fase de execução, né? Então, tanto da FAPEMIG quanto do CNPq, e é até um dos projetos que a Lara está envolvida, né, enquanto mestranda. Nós trabalhamos com acupuntura auricular para o tratamento de desordens emocionais em estudantes universitários, então, tanto de graduação quanto de pós-graduação, tá? Então, a gente recebeu financiamento dessas duas instituições de fomento para desenvolver esse projeto. Aqui ficou ruim a imagem, né? Mas só para mostrar para vocês 2 artigos que nós publicamos. Temos outros, mas eu trouxe 2 voltados para o tema aqui da nossa conversa, que são os recursos da medicina tradicional chinesa, né? Esse que nós publicamos agora em 2026, os 2, né, em revistas internacionais. Nesse aqui a gente estudou, proveniente daquele financiamento que eu falei para vocês, né? O efeito da acupuntura auricular com agulha semipermanente com laser. Então, a gente comparou 2 grupos, né, de estudantes que tinham desordens emocionais para a gente verificar o efeito desses 2 dispositivos de estimulação de pontos auriculares, né? E esse outro aqui, que foi com a ventosoterapia, também um recurso da medicina tradicional chinesa, né? E nós encontramos que uma única sessão de ventosoterapia, a gente conseguiu melhorar a dor, o sono, a incapacidade em pacientes que tinham dor crônica nas costas, né? Com uma única sessão de intervenção, a gente já encontrou resultados bem expressivos, tá? Só trouxe esses 2 exemplos, mas depois quem tiver interesse de saber mais sobre os nossos estudos também, por meio lá do nosso Instagram, a gente faz toda essa divulgação, tá? Aqui trouxe as pesquisas que estão em andamento agora, né, nesse momento, para vocês terem conhecimento do que a gente está fazendo, né, até ajudar a gente a divulgar algumas. Essa aqui, por exemplo, a gente vai começar agora um projeto com 2 alunas de mestrado minha, que nós vamos atuar com pessoas tabagistas, tá? Aqui de Viçosa e de Guaraciaba. Então, se vocês conhecerem pessoas que fumam, nós vamos também oferecer o tratamento de acupuntura auricular, com laser e com agulha, para a gente estudar a eficácia da intervenção no tabagismo, tá? Aqui a gente tem um QR Code que direciona para o link da pesquisa, mas depois eu tenho uns cardzinhos na parte da tarde, eu vou entregar para vocês, porque aí vocês podem divulgar para a comunidade, tá? Quem vocês souberem aí que é tabagista, que fuma, que tem desejo de fumar, a gente está oferecendo esse... De barato. Exatamente. Foi um teste aí, ó. E vocês estão atentos, exatamente. Tem desejo de parar de fumar, né? Está convidado aí a participar do estudo. Ele é totalmente gratuito e a gente oferece as sessões, né, de acupuntura auricular. São 5 sessões, uma vez por semana, e a gente faz uma série de avaliações com esse participante, né? Então, faz avaliação de sangue, avaliação por meio de escala, a gente faz avaliação do nível de monóxido de carbono no ar exalado com um aparelhinho que chama monoxímetro, tá? Então, são vários marcadores que a gente tem aí para a gente verificar se a intervenção está funcionando de fato ou não, tá? Pode passar, por favor. Esse aqui, trouxe aqui também a pesquisa da Lara, né? Que a gente trabalha, então, com estudantes da pós-graduação, que tenham questões emocionais envolvidas, tenham qualidade do sono prejudicada, tenha fadiga, né, tenha resiliência comprometida, enfim. Se vocês tiverem contato também com estudantes de pós-graduação, aqui também está o QR Code aqui específico, né, para a nossa comunidade aqui de Viçosa, da UFV, tá? Mas se conhecerem e tiverem contato aí com estudantes de pós-graduação, esse aqui é o QR Code para participar do nosso estudo, que ainda está em andamento, né? Esse estudo ele vai ficar em andamento até no meio do ano. Exatamente. Já estamos aí na chamada. Dias para entrar ou últimos dias de atuação? Para entrar no projeto. Não falta. Que a gente... Na UFV não falta. Não, exatamente. Pós-graduação maluca. Exatamente. Aí a gente já está com uma população, né? Uma amostra expressiva até, né, Lara? A gente já está aí com quantos, mais ou menos? A gente já fez o atendimento aí de... Exatamente. Então, a gente fez um rastreamento inicial, né? Mais de 400 alunos responderam a pesquisa e, atualmente, né, a gente já tratou aí cerca de 90 estudantes da pós-graduação, tá? Pode passar, por favor.
Aqui a gente tem um outro estudo que nós vamos começar também a nível de doutorado, lá no Federal de Juiz de Fora, que nós vamos trabalhar também a acupuntura auricular com laser. Então, vocês estão vendo que eu atuo bastante com essa vertente da acupuntura auricular e com a introdução da tecnologia, né? Porque o que a gente observa? O laser é um dispositivo não invasivo, né? Então, a gente consegue, né? E eu estou justamente querendo comprovar, verificar, né, se isso de fato acontece, se o laser tem o mesmo efeito da agulha, que é o padrão ouro para a acupuntura, né? Mas a gente tem vantagens em relação ao laser, né? Tem muitas pessoas que têm medo da agulha, né? Tem pessoas que não podem fazer o tratamento com a agulha por conta do sistema imunológico comprometido. Tem algumas populações, por exemplo, os muito idosos, umas crianças, né? Que a gente não consegue trabalhar com a agulha, então a gente está verificando aí se os dois têm a mesma eficácia, tá? Então, nesse trabalho aqui, a gente vai estudar fadiga por compaixão em profissionais que atuam dentro da oncologia, tá? Então, quem já teve a experiência aí, né, às vezes, de acompanhar de perto o paciente oncológico, né, a gente sabe como que isso desgasta física, emocionalmente, o cuidador formal, o cuidador informal, né, a gente, principalmente quando a gente tem um vínculo muito forte, né, um familiar próximo, por exemplo, né, então é uma área que precisa ser trabalhada. A gente precisa também cuidar da saúde mental dos profissionais, né, de fato. Então, a gente está com esse projeto aí em aberto, só que ele vai acontecer lá em Juiz de Fora. Tá? Pois é, em Muriaé, a gente tem o hospital, né, de referência para a questão oncológica, e lá eles fazem assim, eles têm um atendimento muito particular com os familiares, né, que vocês estão colocando o profissional, mas poderia também estar estendendo ao familiar, principalmente aquele que é mais próximo, que fica com o adoecido. Como eu falei, né, essa fadiga por compaixão, e o próprio nome já diz, né, ela acontece tanto no cuidador formal, no profissional ali da saúde, quanto no cuidador informal, né? Nós fechamos, de fato, esse público, né, para profissionais aí que estão diretamente no cuidado, mas é nosso objetivo também trabalhar com o cuidador informal. Mas como na pesquisa científica a gente precisa atender alguns critérios, né? Então a gente precisa desenvolver uma com esse público, outra com outro público, né? São alguns critérios aí que a gente tem para a pesquisa científica, mas com certeza os dois públicos, né? Eles são importantíssimos de serem estudados, investigados, enfim. Pode passar. E aí, falando de Muriaé, que eu não trouxe, né? Porque é um projeto que a gente está em construção ainda, mas minha outra aluna de doutorado, então, lá de Juiz de Fora, ela vai trabalhar lá em Muriaé, e aí a gente vai trabalhar ela é fisioterapeuta do SUS, tá? E a gente vai trabalhar com a ventosa terapia para pacientes que têm dor crônica nas costas. E ela já fez um mestrado nessa área, a gente fez um estudo que inicialmente a gente chamou ele de quase experimento, e agora a gente vai desenvolver um ensaio clínico randomizado. A gente vai ter vários grupos de tratamento ao mesmo tempo, e a gente vai aplicar a ventosa terapia em pessoas que têm dor. E aquela imagem demográfica que eu mostrei para vocês, que o acupunturista ele fez no G4, a gente vai fazer também, antes e depois do tratamento, na região dorsal, né, na região das costas, para a gente comparar a diferença de temperatura aí antes e depois do tratamento também, tá? Então, é uma pesquisa que vai ser desenvolvida lá no SUS de Muriaé, tá? Com os pacientes que estão aí cadastrados para atendimento, né, no setor de fisioterapia lá, tá? Aí, nesse aqui, agora eu vou falar um pouquinho para vocês, né, como a gente atua também, né, falei um pouquinho da pesquisa, da extensão, do ensino da graduação, mas no nosso projeto nós também oferecemos cursos de formação, tá? Então, nós temos o nosso carro-chefe, né, o curso de formação em acupuntura auricular, tá? Nós já fizemos 6 edições desse curso nessas instituições, inclusive lá em Muriaé, a prefeitura contratou o curso equipe para ir lá e capacitar todos os profissionais da rede de atenção primária à saúde, tá? E nós já capacitamos dentro do curso de formação em acupuntura auricular 136 pessoas, tá? Esse ano nós vamos ter uma edição do curso, então já deixo spoiler aí para vocês, quem tiver interesse, tá? Nós estamos no processo de reformulação desse curso, por quê?
Dentro do nosso conselho de classe, né, o conselho de enfermagem, nós temos toda a regulamentação das práticas integrativas, então, dentro do nosso conselho, né, e agora ele exigiu uma carga horária mínima para o curso de formação em acupuntura auricular, assim como de outras práticas, e aí cada prática vai ter uma carga horária de 80 horas. E não que é nos moldes do Ministério da Saúde. Então, nosso curso antes, ele tinha por volta de 36, 40 horas, então a gente está reformulando esse curso para ter essas 80 horas, para cumprir, então, o que o nosso conselho de classe está exigindo, mas ele não é exclusivo para enfermeiros, tá? É para equipe multiprofissional, tá certo? E a gente vai ter uma vantagem para os outros profissionais também, que já vai sair com uma carga horária maior, mas a gente está tentando aí atingir o que os conceitos de classe têm pedido, tá? Então, a primeira reformulação que a gente está fazendo. Provavelmente ele vai ser no final do ano, tá? Então, aí a gente vai divulgar também no nosso Instagram, tá certo? Nós já fizemos também a formação em aromaterapia aplicada para o cuidado de enfermagem, então esse aqui foi um curso que foi específico para profissionais da enfermagem, tá? Mas destacando aqui o caráter multiprofissional das práticas, aqui de fato nós focamos na enfermagem, mas não necessariamente, mas então já fizemos a formação em aromaterapia, por favor. E fizemos também a formação em ventosa terapia, né? Dentro da formação aí de ventosa terapia, nós tivemos 20 pessoas formadas, nós tivemos só uma edição desse curso, provavelmente no próximo ano nós faremos de novo, tá? Pode passar. Aqui também são atividades de extensão que a gente faz, e aqui trouxe uma palestra que a Lara fez para a gente, né? Dentro dessa temática aqui da nossa conversa, né? A gente promove aulas abertas, palestras para a comunidade, tá? Então, aqui nós já falamos, né? A Lara trouxe sobre essa questão da regulamentação da acupuntura também, né? Contou para a gente toda essa história e como ela fez hoje, né? A gente já fez isso de forma virtual, né? Então, a gente alcançou e... Essa daí foi presencial, foi a aula inaugural. Foi a aula inaugural? Ah, foi o de cá, tá certo. Então, esse aqui foi presencial. Mas esse aqui, que foi um webinário que nós fizemos, né, sobre os avanços da terapia auricular com laser. Aí nós fizemos ela de forma virtual, tá? Então, assim, pessoas do Brasil inteiro tiveram acesso, enfim, tá? Então, é nosso objetivo aí também promover essas palestras, essas capacitações. Pode passar, por favor. E em relação ao nosso atendimento, o que a gente faz, né? Que aí é o principal braço do nosso projeto. Nós atuamos, vou começar explicando para vocês o que a gente faz dentro da universidade. Então, lá dentro da universidade, nós atuamos dentro da divisão de saúde da UFV. Então, estudantes de graduação, pós-graduação, servidores, eles têm acesso aos nossos serviços. Como que funciona isso, né? Aqui, esse fluxo aqui ficou bem pequenininho aqui também, mas, por exemplo, um estudante de graduação, e nós temos bastante foco na questão da saúde mental, que é um problema que é real lá para a gente, né? Então, a nossa atuação dentro da universidade é bem focada nessas desordens emocionais, né? Ansiedade, estresse, depressão, enfim. O estudante, por exemplo, ele chega via divisão de saúde, por exemplo, queixando de algum problema emocional, ele vai ser atendido pelo médico da família e da comunidade. Esse médico da família e comunidade, ele pode encaminhar para o nosso projeto de extensão. Ou ele chega lá na divisão psicossocial da universidade, e ele vai ser atendido, por exemplo, pelos psicólogos. Eles podem encaminhar para o nosso projeto de extensão. Ou eles têm acesso lá com a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, ele chega direto lá, a Pró-Reitoria encaminha para a gente. Ou então ele chega por demanda espontânea, né? Não, ele não vai ser nenhum desses fluxos de encaminhamento aí, mas se ele chegar e ele quiser ser atendido, nós vamos oferecer os atendimentos que nós temos dentro do nosso projeto de extensão, tá? E aí, pode passar, por favor. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. O que a gente faz, então, quais são as modalidades que nós temos hoje dentro do projeto de extensão? A acupuntura auricular ou auriculoterapia, aí a gente trabalha com agulha, com laser e com semente de mostarda, tá? Nós temos ventosa terapia e nós temos práticas de meditação e de breathwork, são as práticas respiratórias, tá? Então, essas 3 modalidades de atendimento que nós oferecemos. Então, a gente conversa com aquele aluno ou com aquele servidor, vê qual que é o interesse dele de acordo com a disponibilidade que a gente tem, do que ele, né, qual que é a questão que ele está chegando lá para a gente, e faz o encaminhamento
para alguns desses serviços, tá? Todos os serviços, né, todos esses atendimentos, eles são realizados pelos professores do projeto, né? Então, eu atuo na parte da acupuntura auricular, o Fabrício, que é o professor lá, que é fisioterapeuta, atua na parte da ventosoterapia. Temos uma técnica administrativa também, que é enfermeira, que faz as práticas de meditação, mas em todos eles os alunos estão com a gente e estão atuando, porque os nossos alunos eles são formados pelos nossos cursos. Então, eles estão fazendo a parte prática, estão atuando e ganhando essa autonomia para eles já saírem da universidade com uma possibilidade de atuação também, né? Então, além da gente oferecer um serviço para a comunidade, a gente também está capacitando os nossos alunos para, se eles quiserem já sair, conseguirem atuar de forma autônoma, né? Ok, pode passar, por favor. Então, eu falei para vocês da nossa atuação dentro da universidade, mas a gente também vai para fora da universidade, né? Onde que nós atuamos? Vocês conhecem a APAC, aqui de Viçosa, que é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados? Vocês já ouviram falar? Mas a APAC, ela é uma entidade, né? É uma organização onde ela tem um serviço social para recuperação de presidiários. Então, depois que a pessoa, né, sai lá do presídio, ela pode ir para a PAC, né, que tem a filosofia de um atendimento mais humanizado, onde esse recuperando, a gente utiliza esse termo, né, esse recuperando, ele vai ser inserido, vai fazer trabalhos sociais, vai ter atividades educacionais, enfim. Então, nós atuamos lá dentro da PAC, que fica bem pertinho ali do Hospital São Sebastião, tá? Com acupuntura auricular. Então, aqui nós temos algumas das nossas extensionistas fazendo aqui a acupuntura, tanto no recuperando, quanto nos profissionais do serviço, tá? E ali a gente teve até o momento que as nossas extensionistas, elas foram destaque de profissionais do mês, né? Da associação, elas receberam essa premiação pelo trabalho que a gente faz, que a gente desenvolveu lá. Pode passar, por favor. Nós estamos também dentro das estratégias de saúde da família aqui de Viçosa, tá? Esse é um trabalho que a gente está começando agora, com os atendimentos dos profissionais, tá? Nas estratégias de saúde da família. A gente não abriu para o público ainda. O único público específico que nós estamos, né, atuando são as pessoas que fumam, né, os tabagistas, mas então a gente está começando as atividades dentro das estratégias de saúde da família. Pode passar, por favor. E aqui nós estamos também dentro dos Centros de Atenção Psicossocial, dos CAPS, tá? Atualmente do CAPS 2, né, que é o CAPS chamado aqui de CAPS mental, né, e do CAPS AD, que é o álcool e drogas, tá? Aqui também a gente tem uma extensionista fazendo atendimento de um paciente, né, uma plaquinha aqui, e aí, então, com as sementinhas de mostarda, ali é um videozinho, se você conseguir só clicar em cima da imagem, só para mostrar a organização, né, da plaquinha, então, com a sementinha de mostarda. Essa plaquinha nós fizemos com uma impressora 3D lá do departamento. Vocês estão vendo que ela tem o nome aí da UFV, né? Então, a gente fez uma placa de auriculoterapia. E o paciente aí recebendo, então, a intervenção, tá? E a gente participa de uma forma geral, né, quando somos convidados, e aí recebemos muitos convites para atuar nas feiras de saúde, nos eventos institucionais, né? Então, quando tem um PSF, vai fazer uma feira de saúde, vamos lá levar auriculoterapia para a população, né? Então, a gente faz algumas ações demonstrativas, né? Que é mais ou menos isso que a gente vai fazer aqui hoje, né? A gente vai oferecer bem pontual, porque a gente não vai fazer uma avaliação, não vai fazer um diagnóstico energético, né? A gente só vai aplicar alguns pontos padronizados, né? Mas são essas atividades, então, que a gente sempre faz aí, envolvendo um número maior de pessoas, né? Que são esses momentos aí que a gente vai para a comunidade nessas feiras de saúde. Então, aqui várias imagens também de várias feiras que a gente já participou. Aqui, nós confeccionamos também materiais educativos
que é isso, a gente disponibiliza para a população, são folders, tá? E eu trouxe aqui para vocês, a gente vai, né, distribuir na parte da tarde 2 folders, que é da auriculoterapia e da ventosoterapia, para vocês terem conhecimento, né? Mas já confeccionamos sobre a aromaterapia, as práticas respiratórias, escalda-pés, plantas medicinais, né? Enfim, tá? Só para vocês conhecerem um pouquinho. Esse aqui foi uma cartilha que nós fizemos, foi um produto técnico de uma aluna de mestrado também, que é dentista, e foi aquela que trabalhou com a disfunção temporomandibular. E aí nós encontramos resultados muito expressivos da técnica que nós utilizamos no trabalho dela, da acupuntura auricular com laser, em alguns pontos padronizados para DTM. Então, nós confeccionamos essa cartilha aqui, onde nós orientamos como o profissional da saúde pode fazer essa aplicação utilizando essa técnica que a gente utilizou, tá? Essa cartilha, ela está disponível de forma online, tá? Gratuita. Ela está divulgando lá em Muriaé também, porque ela é de lá e de Miradouro, mas quem tiver interesse pode ter acesso a essa cartilha também, depois eu mando lá no grupo, tá? E aqui, nós, como eu falei, né, nós temos a nossa rede social, então, e aí na nossa rede social a gente divulga tudo que a gente faz, tá? Além das nossas atividades, nós também divulgamos informações científicas. Então, por exemplo, eu trouxe aqui 2 prints, né, que nós falamos sobre a auriculoterapia e sobre ventosoterapia. Então, os extensionistas, eles buscam artigos científicos, buscam materiais do Ministério da Saúde, buscam materiais, né, de fontes confiáveis para a gente traduzir essa linguagem, uma linguagem acessível para a comunidade, para a gente divulgar essa informação lá na nossa rede social, tá? E, para finalizar, né, já encerrando aqui a minha fala, né, o que a gente tem de perspectiva futura, né, para um trabalho aí de pesquisa, de extensão com a medicina tradicional chinesa, né? A gente espera que, de fato, a gente tenha um trabalho interdisciplinar, né? Envolvendo medicina, fisioterapia, enfermagem, psicologia, os terapeutas, né, que às vezes não necessariamente eles vão ter uma formação na área da saúde, né? A tecnologia e a IA, que também vem inteligência artificial, né? A gente está vivendo aí na era digital, na era da tecnologia, a gente não vai ficar livre dela, pelo contrário, a gente vai ter que incorporar ela nos nossos serviços, na nossa prática educacional, na nossa prática assistencial, né? Então, como que a IA, por exemplo, vai nos ajudar, né, na nossa prática assistencial, né? Então, a gente tem, por exemplo, a questão de prontuário, né? A IA pode ajudar a gente, né? Tem até algumas ferramentas já de IA, que aí elas não vão substituir, mas elas auxiliam no raciocínio diagnóstico, tá? Então, a gente já tem algumas ferramentas desse tipo, tá? E a questão da sustentabilidade, né, que a gente já tem, e eu trouxe esse quesito aqui, né, trouxe exemplo aqui das plantas medicinais, né, enfim, pensando na Mayra, na nossa professora da agronomia, que trabalha muito com essa questão das plantas medicinais, da sustentabilidade, da agroecologia, tá? E também pensando, por exemplo, nos recursos da medicina tradicional chinesa, né, da acupuntura, a gente consegue pensar em sustentabilidade também dentro dessa prática, né? Se a gente pensar, por exemplo, na geração de resíduos, né, o laser vem justamente para diminuir um pouco, por exemplo, essa questão dessa produção aí desses resíduos, tá? Então, é isso que a gente almeja aí para o futuro. A gente está caminhando, né, a passinhos pequenininhos, porque a gente tem muitos desafios, né, mas eu acho que a gente tem conseguido avançar, né. Se a gente fizer uma busca de artigos científicos em algumas bases de dados, né, a gente vai ver que há uns 10 anos atrás, a gente não tinha tantos estudos publicados, né, hoje em dia a gente já observa um crescente nesse número de publicações, e a gente pode ficar muito orgulhoso, porque o Brasil é referência nacional em práticas integrativas, nacional e internacional em práticas integrativas e complementares em saúde, tá?
Minas Gerais, especificamente, como Lara falou, é referência, e a referência nacional, e o Brasil a referência internacional, né? Por conta da nossa política e de tudo que a gente faz, né? Então, quando o ministro da Saúde falou lá, né, que em breve a gente vai conseguir expandir, né? Eu acredito aí nesse futuro que a gente vai, em todos os nossos serviços de saúde, a gente vai conseguir disponibilizar esse recurso terapêutico que é maravilhoso, que é efetivo, que é seguro para a nossa população, tá? E aí, deixo aqui para vocês, para finalizar a minha fala, né? Uma mensagem aqui para finalizar, né? Então, a ciência legitima a tradição e a extensão a torna acessível. O rigor científico não anula a filosofia milenar da medicina tradicional chinesa, né? Mas a traduz para o mundo contemporâneo. Nosso compromisso ético é com a melhoria da qualidade de vida da população, tá? E aí, trouxe também uma fala do Padilha, quando ele fala que as práticas integrativas não são acessórios de tratamento, eles são o coração do SUS que enxerga o ser humano de forma integral. Então, acho que esse é o nosso objetivo maior quando a gente faz a pesquisa, a extensão e a assistência com práticas integrativas, né? Então, aqui, né, só as referências que eu usei para preparar a aula e... Pode passar? Obrigada, novamente, o nosso Instagram aí, né? Se alguém... Agradeço o convite novamente, a disponibilidade, né? Eu acho que foi um momento importantíssimo para a gente fazer esse elo, né? Com a comunidade, com a Atenenge, né? Para a gente divulgar o nosso trabalho, né? E juntos somos mais fortes, né? Então, a gente tem que ir unindo forças, de fato, para a gente conseguir difundir esse conhecimento, né? E tornar acessível cada vez mais para a população, né? Então, já parabenizo vocês também pelo trabalho que vocês desenvolvem, né? Aqui em Viçosa, de fato, a gente caminha a passos de formiguinha nessa questão da implementação no SUS. Vou falar que a universidade, eu tenho isso como meta de vida, tá, gente? Eu estou lá lutando para isso, mas eu preciso também da contrapartida do serviço, né? Porque eu estou lá enquanto universidade, mas para manter um serviço no sistema público, eu preciso dos profissionais do serviço, eu preciso da Secretaria Municipal, eu preciso de políticas públicas para isso, né? Mas estamos tentando e não vamos descansar enquanto a gente não conseguir. Gente, e a UFV, né, representando aqui a professora Carol, a Lara, né, a equipe de extensionistas que vão vir à tarde, é muito especial nessa parte das práticas integrativas. Sabe onde é que eu conheci planta medicinal e homeopatia? Dentro da UFV. Lá com casais. Lá eu fiz a disciplina, eu tive a oportunidade de fazer a disciplina com o professor de homeopatia e fui parar lá no meu Pedefólio para fazer estágio. Então, assim, abriu as portas. E a UFV tem essa receptividade, né? Então, eu também parabenizo muito o trabalho de Nosso vocês. departamento, nosso projeto, nossos grupos de pesquisa, de extensão estão abertos. Vai ser um prazer para a gente receber vocês, fazer parcerias, né? Quem quiser, venha fazer nossos cursos de formação, venha fazer nossa disciplina aí da pós-graduação, que a gente tem contato com vários profissionais, né? Então, dá para a gente expandir um pouquinho a nossa rede, né? De contatos, enfim, é bem interessante, tá? Bem bacana. A Atenenge, está faltando um integrante que vai vir no período da tarde, e depois nós vamos explicar um pouquinho para vocês o que é a Atenenge, como se associar, tá, João? Depois do almoço, nós vamos nos reunir novamente para a gente fazer a divisão das oficinas e a gente apresenta também a diretoria aqui da Atenenge. Professora Carol, muito grata, aberta as palestras, mas a gente vai... Perguntas. Não, é porque uma dúvida me veio. Aqui eu tenho a regulamentação da acupuntura ou da medicina tradicional chinesa. Por quê? No nosso entendimento, acupuntura é com agulha. Agora, você já me fala de ventosa, me fala de aurículo, ou seja, se eu pratico ventosa, pratico aurículo, mesmo que seja regulamentado, digo, você só pode...
mas esses que praticam Tai Chi, tudo o que a gente viu na nossa segunda apresentação, eu posso continuar sim, sem estar dentro, amparado, protegido ou regulamentado pela essa lei nova recente? Então, eu até acredito que a Lara, às vezes, vai conseguir falar melhor que eu em relação a isso, mas dentro da acupuntura, nós temos alguns recursos terapêuticos, né? Então, por exemplo, a própria acupuntura sistêmica corporal, com agulhas, a ventosa, a auriculoterapia, faz parte da acupuntura. Então, essas práticas, elas podem ser exercidas e aí elas vão seguir essa regulamentação aí da lei do exercício profissional da acupuntura, né? Agora, por exemplo, outras práticas, porque dentro da nossa política nacional, nós temos 29 práticas integrativas e complementares, né? Então, nós temos, por exemplo, os florais, a aromaterapia, né? Enfim, várias outras práticas. Aí, para cada uma dessas práticas, a gente precisa que ou o conselho de classe daquela profissão regulamente aquilo, ou dentro do serviço de saúde tem aquela prática regulamentada. E aí o profissional pode atuar com ela também, desde que tenha formação específica, tá? Então, qualquer uma dessas 29 práticas, o profissional pode atuar se ela estiver disponível naquele serviço de saúde, e dentre as práticas da acupuntura, né, que a Lara falou da regulamentação, se elas estiverem dentro da prática da acupuntura, elas vão seguir a mesma regulamentação. É isso mesmo, Lara? No artigo 2 da lei, considera-se a acupuntura o conjunto de técnicas e terapias que consiste na estimulação de pontos específicos do corpo humano por meio do uso de agulhas apropriadas, bem como na utilização de instrumentos e procedimentos próprios, com a finalidade de manter ou restabelecer o equilíbrio das funções físicas e mentais do corpo humano. Então, essa lei, ela é da acupuntura. Esse é um projeto de lei que não foi a gente que escreveu, a gente pegou ele já no caminho. Nós temos até um outro projeto de lei que está tramitando, que trabalha essa questão da acupuntura /MTC, que aí pegaria todas as terapêuticas da medicina tradicional chinesa. Mas ainda dentro dessa lei é assegurado o direito de utilização de procedimentos isolados e específicos da acupuntura no exercício regular de outras profissões da área da saúde, conforme previsão legal dos respectivos conselhos profissionais, que é aí onde entra, então, a ventosa terapia, o agulhamento a seco, a auricular. Entra. Não Aí é uma acupuntura. Tá. Aí é uma prática corporal da medicina tradicional chinesa, né? E não está dentro da acupuntura. Não, os exercícios terapêuticos, a farmacologia, a dietoterapia, massoterapia, todos os 4 eixos, eles não estão representados nessa lei. Mas eles estão dentro da nossa política nacional, Sim. porque a medicina tradicional chinesa está dentro da política, né? Todos os recursos da medicina tradicional chinesa, né? Então, se naquele município tiver a regulamentação, tiver disponível no serviço... Eu me recordo um pouco atrás, quando, não sei, acho que foi a Lara, estava falando daquela lei que colocava dentista, colocava qualquer coisa. Aí eu não poderia, o Tubai, né? Eu tenho que ser diplomado para poder dar aula de Tai Chi. Você sabe que o Alexandre Padilha, nesse evento, ele estava contando como é que foi a sanção dessa lei lá junto com o Lula. E diz que tinha um acupunturista que atendia, japonês, doutor Wu, alguma coisa assim, que atendia o Lula, Marisa, atendia o Alexandre, coisa, ele já não é mais vivo, né? Mas ele estava falando lá com o Lula, falou assim, cara, se essa lei fosse aprovada de tal forma, o doutor não poderia aplicar a acupuntura. Então, foi até o argumento que ele utilizou para conseguir aprovar a lei do acupunturista no Brasil. Perfeito. Mais perguntas? Você falou que é uma novidade a acupuntura da lei, você deu uma explicação, mas eu sei que é mais fácil, por exemplo, aplicar em criança. Agora, vocês têm um estudo específico, assim, de que age a mesma coisa e que é melhor ou é pior? Tem um estudo sobre isso? Então, a gente não tem ainda, né, até onde a gente conhece, nenhum estudo comparando, e por isso que nós estamos fazendo isso, né,
efeito do laser com o efeito da agulha, né? Porque a agulha já é muito consolidada, é o principal dispositivo, é considerado padrão ouro aí dentro da acupuntura, né? Então, a gente já sabe como que ela funciona, enfim, né? Em relação ao laser, o laser na acupuntura, ele começou a ser utilizado de forma mais recente, né? Não tem muito tempo isso, Aconteceu né? muito a Então- utilização do laser com a AIDS. Isso, exatamente. Então, Então, utilizando o perfil importante, o laser ele expandiu nesse então, são momento. pesquisas que são recentes, tá? Mas a gente já tem aí alguns resultados, né? Inclusive naquele artigo que eu mostrei que está publicado, ele mostrou um efeito equivalente. Então, a agulha, o laser tem o mesmo efeito da agulha para aquelas variáveis que a gente estudou. Ele consegue atingir. E aí, tem os parâmetros específicos do laser. Então, por exemplo, eu vou usar o quê? Comprimento de onda, vermelho, infravermelho, quantos joules, é para tonificar, é para sedar, enfim. Aí, para isso, né, o terapeuta que quiser atuar com esse dispositivo precisa fazer um curso específico para isso, né, de acupuntura auricular com laser, para saber todos os parâmetros. Mas a gente tem observado que ele tem um efeito equivalente, tá? O que acontece que a gente, né, observou na prática clínica é que, às vezes, esse efeito ele não vai durar tanto tempo igual dura o efeito da agulha, principalmente se a gente pensar na acupuntura auricular, que esse dispositivo fica na pele, né? Fica ali na orelha. No caso do laser, é um estímulo pontual, e aí o paciente não vai para casa com nenhum estímulo, então o efeito ele dura menos. Mas eles têm... do laser é aplicar mais de uma vez. Exatamente. Então, o que acontece? Aí, às vezes, o paciente vai ter que voltar mais vezes para fazer mais sessões, tá? Mas, aí cada dispositivo... Na verdade, na verdade, assim, o laser que a gente utiliza na área da saúde é o laser de baixa intensidade, né? Que é esse utilizado aí, por exemplo, para fazer cicatrização de feridas, né? É o mesmo laser que o dentista vai usar lá no consultório, enfim, é o mesmo laser. E é o que a gente usa na acupuntura também. Só que ele tem parâmetros dosimétricos específicos. Para a gente atuar na acupuntura é de um jeito, para atuar no tratamento de feridas é outro, para o dentista atuar lá na clínica dele é outro, sabe? Então, assim, a gente precisa entender desses parâmetros dosimétricos, né? Mas fora esse, a gente tem vários outros dispositivos de estimulação, né? Eu trouxe aqui o laser porque é uma coisa que a gente tem pesquisado muito, né? Mas a gente pode estimular com vários outros dispositivos não invasivos, inclusive na prática clínica, né? Na época que eu atuava em consultório, que eu já tive essa experiência também, né? Então, ali eu tinha uma gama de dispositivos ali, né? Para atuar, tanto os invasivos quanto não invasivos, né? Aí a gente precisa ter o conhecimento de cada um deles, né? Fechando. Oi, gente, então, pessoal de casa, Juntinhas. e assim nós encerramos, pessoal de casa, os associados da Atenege, né? As apresentações das palestras que estão sendo transmitidas online para vocês, porque na parte da tarde serão oficinas, aí ficaria mais difícil da gente estar transmitindo as oficinas simultaneamente. Mas a gente agradece a atenção, a presença aí no online, e depois, se quiserem rever, a gente espera que fique gravado. Isso. E aí a gente manda o link para vocês. Exatamente. Ok? Tá? Mas- Bom almoço para vocês. Isso, uma salva de palmas. Obrigado. Tchau. Aí, então, pessoal, nós já vamos servir o almoço, tá? As meninas vão estar bem de Viçosa, a professora também, né? E depois a gente se organiza, Isso foi, né? todo Já. mundo vai conseguir participar das 2 oficinas, que nós vamos fazer o revezamento. Vai ser bem mais, assim, também descontraído, que vai ser bem mais prático, né? A parte da tarde é um pouco mais prático. Para o almoço, eu vou precisar só que vocês levem as cadeiras de plástico, né? Para a gente poder sentar lá. Mas, como aqui é roça, nós vamos precisar se dividir também, tá? Tem outros lugares aí que a gente pode sentar, tem cadeira de braço, então fiquem à vontade.
se acomode, né, da forma como se sentir mais confortável. Então, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Localizar, mas se eu colocar aqui de teste, você pode direto lá no centro. Que a gente veio falar, mas ela tomou uma confusão aí para chegar. Vai ser tranquilo. Você vai. Mas aí, não, aqui eu só saio aqui, eu já saio aqui, já saio aqui. Mas vou estar de volta. Aí a gente também vai. Aí, tá, para oficina, se vocês quiserem. Deixa aí, depois eu vou passar. O que vocês acham? Aqui fica uma, e lá no salão onde vai ser o almoço ficaria a segunda, sabe? Se você quiser, a gente pode fazer as duas. Não tem problema não.